Operação Moeda Verde. 10 anos depois sai a sentença. 16 envolvidos são condenados, mas a defesa diz que vai recorrer. Luto na Serra Catarinense. Cidade de Otacílio Costa decreta luta oficial de 3 dias por morte de 3 operários eletrocutados. Flagrante de acidente. Motociclista é arremessado depois de ser atingido por um veículo em Itajaí. Café caro, mas saboroso. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina vai gastar mais de R$1.300.000 para comprar café gourmet. O fim da era analógica está próximo. No começo do ano que vem, a Grande Florianópolis terá sinal de TV totalmente digital. Hoje é quinta-feira, 22 de junho de 2017. Seja bem-vindo a mais uma edição do Band Cidade. Olá, uma boa noite para você. Depois de 10 anos, a Justiça condenou em primeira instância 16 pessoas envolvidas na Operação Moeda Verde da Polícia Federal. Foram investigadas várias denúncias de crimes relacionados à liberação de licenças ambientais aqui em Florianópolis. Entre os condenados estão empresários, vereadores e servidores municipais de Florianópolis. No processo, o juiz Marcelo Cras Borges, da 6ª Vara Criminal da capital, condenou 16 pessoas e 6 empreendimentos, apenas que vão desde prisões à prestação de serviços até pagamento de multa e demolição de beach clubs do centro e do norte da ilha. Depois da análise de documentos e e-mails interceptados, a investigação constatou a existência de uma rede de contatos que atuava para conseguir liberações de licenças para construções em Jurerê Internacional. Os servidores envolvidos eram, na época da operação, funcionários de órgãos como a Fundação do Meio Ambiente e a Secretaria de Urbanismo e Serviços Públicos, a SUSP. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, as autorizações ilegais eram facilitadas através de suborno. O procurador explica o porquê da demora para o julgamento. Esse processo é um processo que ele passou por uma fase recursal ainda no inquérito, lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, isto causou uma demora de 5 anos, né? E a denúncia oferecida em novembro de 2014. A partir dali, ele leva 3 anos, que é um tempo para um processo volumoso como esse, é um tempo razoável. A condenação mais rígida é de 28 anos de prisão em regime fechado pela acusação de crime ambiental. Todos os envolvidos podem recorrer das sentenças. Existe a possibilidade de haver prescrição com a demora, apesar de que o recebimento da denúncia interrompe a prescrição. Existem causas interruptivas da prescrição, e aí essa demora ela não se soma ao que já aconteceu. Bom, em nota, o advogado de defesa dos acusados, Antônio Tovo, se pronunciou, abre aspas, todos são inocentes, tem absoluta convicção disso. Não houve tráfico de influência e corrupção, nem crime ambiental. Foram ouvidas mais de 104 pessoas na fase de inquirição de testemunhas nessas provas, e essas provas foram consideradas consistentes. Ele diz ainda que os estabelecimentos com demolições determinadas foram construídos dentro da legalidade e que vai recorrer da decisão. E agora vamos falar de um flagrante de acidente de trânsito no bairro São Vicente, isso em Itajaí. Veja só as imagens. Esse é o momento em que o motociclista é atingido por um veículo e arremessado alguns metros contra a parede aí de uma loja. A vítima, Luiz Fernando Souza, 28 anos, foi conduzido em estado grave ao setor de traumas do hospital. O condutor do carro fez o teste do bafômetro que apontou resultado negativo. Imagem impressionante. Bom, nesta quarta-feira, um trem saiu dos trilhos próximo à divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O descarrilamento foi atendido pela Polícia Militar de Lages e, de acordo com a polícia, não houve vítimas. Alan Borges. Nesta quarta-feira, um trem descarrilou na linha férrea Tronco Sul, bem na divisa entre o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. A 5ª Companhia de Aviação da Polícia Militar de Lages prestou suporte, mas ainda segundo a companhia, não houve vítimas. A Polícia Ambiental também foi acionada para verificar possíveis danos ambientais. Ainda não se sabe o motivo do acidente. A nossa equipe entrou em contato com a empresa responsável, mas não obtivemos um retorno. De Lages, Alan Borges.
E um outro acidente nessa tarde nas proximidades da BRF, em Faxinal dos Guedes. Segundo a polícia, um caminhoneiro teria perdido o controle da direção e invadido a pista contrária, causando a colisão frontal com o Fiat Uno. Após a batida, o carro capotou às margens da rodovia. Havia 6 ocupantes no automóvel e 2 delas morreram no local do acidente. Os bombeiros de Xanxerê e o SAMU foram acionados para atender os demais ocupantes do automóvel. Os envolvidos são trabalhadores da empresa que realiza a duplicação da BR-282. Uma vítima estava presa às ferragens e foi socorrida em estado grave para atendimento no hospital. Outras 3 tiveram ferimentos considerados de menor gravidade e também foram levadas para o hospital. Bom, segue internado em estado grave o operário que trabalhava na colocação de um poste e sofreu uma descarga elétrica. Outros 3 trabalhadores morreram. Foi na cidade de Palmeira, lá na Serra Catarinense. Os 4 homens receberam uma descarga elétrica quando colocavam alguns postes numa propriedade e acabaram tocando numa fiação. Apenas um deles sobreviveu. O acidente ocorreu aqui dentro dessa propriedade. Durante o tempo que a gente ficou aqui na frente, muitas pessoas passaram por aqui, inclusive algumas com flores. A Polícia Civil continua investigando o caso e ainda não se manifestou. 2 homens estão sendo velados na cidade de Otacílio Costa e outro na cidade de Bocaina do Sul. O seu Osni era compadre de uma das vítimas. Ele está abalado e lamenta o acidente trágico. Bem difícil. Isso foi uma surpresa para nós tudo. Muito difícil até entender o que pode acontecer. Só porque os maiores companheiros dele não podiam ter morrido num acidente desse tipo. Foi muito triste para a família. Osmar Pereira, Diego Raman, Juarez Vaz e Lucas Muniz moravam em Otacílio Costa. Estavam na propriedade desde terça-feira, fazendo o trabalho quando aconteceu a tragédia. Apenas Lucas se salvou. Muita falta. Todo lugar que ele andou só deixou amizade. Todo mundo queria muito bem o Osmar. E os outros também. É lamentável, né? Muito lamentável. É muito triste. Foi uma fatalidade mesmo. A Prefeitura de Otacílio Costa, na Serra Catarinense, decretou luto oficial de 3 dias pela morte dos 3 trabalhadores eletrocutados aí na região de Palmeira. E você vai ver a seguir, Tribunal de Justiça de Santa Catarina gasta mais de R$1.300.000 para comprar café gourmet, um café nobre e caro. A gente volta já já. O Band Cidade está de volta, agora são 7h02 para falar de um assunto que está dando o que falar aqui na capital. É que o Tribunal de Justiça do Estado está abrindo licitação para comprar 43 toneladas de café. O produto irá custar mais ou menos R$1.300.000 em um ano. Nas prateleiras do supermercado, o café tradicional é encontrado em grande quantidade. Isso porque, além de ser o mais consumido pela população, ele é também o mais barato. 250 gramas custam em média R$6. Já o café com grãos especiais, tipo gourmet, está saindo o dobro. E é este café mais refinado que há 8 anos vem sendo consumido pelos servidores do Tribunal de Justiça do Estado. Hoje, um novo processo licitatório será aberto para comprar o café servido no TJ, a um custo de 1,3 milhões ao ano. São 43 toneladas para serem servidas aos 13 mil servidores das comarcas do tribunal em todo o estado. Uma quantidade que daria para cada um tomar 2,5 xícaras todos os dias. Penso eu que deveríamos repensar esse tipo de contratação, sobretudo no momento que o país está vivendo hoje, né? Um momento de corte de gastos, de corte de despesas, inclusive em áreas prioritárias, né? A contratação do café ela acaba chamando a atenção, sobretudo o café quando ele tem a denominação gourmet e acaba sendo um café mais caro do que os cafés tradicionais. Em nota, o Tribunal de Justiça informou que o fornecimento de café passou por otimização mediante a colocação de garrafas térmicas nos corredores e com limitação de horário, e que houve modificação na categoria comprada devido ao fato do café tradicional ser composto por mistura de outros cereais. A nota ressalta ainda que o preço de referência para a licitação de R$ 31,11 está dentro do patamar do mercado.
Não há nada na legislação que impeça um órgão especificamente de comprar um produto de determinada característica, por exemplo, um café gourmet. Obviamente a legislação não entra em tais detalhes. O que a legislação demanda é que haja uma justificativa. Qual é a justificativa para fazer cada contratação? Toda vez que nós vamos fazer um contrato, nós devemos analisar quais são os motivos que levam àquela contratação, em que aquela contratação vai melhorar a execução da atividade para a população, para a sociedade. Bom, a compra de café nobre, como mostrou aí a nossa repórter, para o Tribunal de Justiça, não é ilegal. Assim como outros tantos benefícios concedidos não apenas a juízes, promotores, principalmente para políticos que têm essas vantagens lícitas, que chamam a atenção pela opulência, como verbas de gabinete, cotas parlamentares, auxílio moradia, mas isso está na lei. E quem é que vai mudar a lei? Quem vai cortar esses benefícios que interessam diretamente aos que estão no poder? Quem vai mudar essa história? Quem? O mesmo dinheiro que parece sobrar é o que falta para abastecer ambulâncias, para contratar médicos, para pavimentar ruas, para compra de medicamentos. A conta não fecha e desse jeito ela nunca vai fechar. O sinal analógico de televisão já foi desligado em algumas cidades brasileiras. Agora é a vez de Santa Catarina. E no começo do ano que vem, a Grande Florianópolis terá sinal totalmente digital. Uma revolução na forma de assistir TV que já acontece em alguns lugares do Brasil e agora chega a Santa Catarina. Em janeiro de 2018, a mudança de sinal vai começar no estado. E os primeiros municípios que vão funcionar como laboratório para a alteração são da Grande Florianópolis. Vai ser no dia 31 de janeiro. O sinal analógico será desligado para Florianópolis, São José, Biguaçu, Paulo Lopes e Palhoça. Essas serão as primeiras cidades catarinenses a passarem pela migração para o digital. Eu não tenho dúvida que as pessoas vão estar muito bem atendidas e que a televisão, mais uma vez, como é uma das melhores do mundo, a TV brasileira vai estar cada vez mais atendendo melhor as pessoas, com mais qualidade, abrangência e de graça. Hoje, o lançamento da campanha de desligamento da TV analógica contou com a participação da Seja Digital, a associação que está à frente de todo o processo. Para preparar o aparelho para receber o sinal digital, é necessário instalar um conversor e uma antena UHF. As TVs mais modernas já vêm com tudo isso, mas o foco da campanha é justamente a parcela da população que ainda não tem acesso às tecnologias como a TV a cabo. 43 mil kits de instalação com conversor e antena serão distribuídos para beneficiários de programas sociais. A distribuição dos kits deve começar em outubro. Quando começarmos a distribuição, a gente avisará os beneficiários e a comunidade como um todo de que o processo começou. Nesse momento, as pessoas já podem ligar para fazer os seus agendamentos e escolher a data, o horário e o local da retirada. As vantagens da migração são várias. Imagem melhor, som sem ruído e interatividade. Além disso, o lugar em que ficava o sinal de TV vai ser ocupado por mais cobertura 4G de internet, aumentando e melhorando o sinal em vários lugares. O presidente da Associação Brasileira de Rádio e Televisão, Paulo Tonê Camargo, acredita que o processo de mudança em Santa Catarina será tranquilo. O processo de desligamento da televisão analógica vai ser um sucesso, como tem sido em outros centros no Brasil. Mas eu acredito que em Florianópolis o sucesso deva ser ainda maior, pela capacidade da população da região de Florianópolis, da comunidade catarinense, de se engajar nesses temas, que são os temas da modernidade e do avanço tecnológico. Bom, a diretoria da Casan vistoriou na manhã de hoje os trabalhos de desvio da adutora que se rompeu em um deslizamento de terra no mês de maio, na região de Santo Amaro da Imperatriz. Esse e outros assuntos agora no nosso Giro de Notícias. O objetivo da obra, que receberá investimentos de R$1 milhão, é retirar um trecho de aproximadamente 500 metros de tubulação de uma área mais instável do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, onde em períodos de chuva, o solo encharcado provoca deslizamentos de terra e rompimentos da adutora, como o que aconteceu no início do mês e deixou boa parte da Grande Florianópolis sem água por mais de 5 dias. Um incêndio ontem à noite em um dos andares de um prédio em Tubarão, no sul do estado, fez o proprietário do imóvel ser encaminhado ao Hospital Nossa Senhora da Conceição com ferimentos leves na mão. Além dele, 2 homens também foram levados ao hospital por terem inalado fumaça. Um deles um policial militar e o outro um idoso de aproximadamente 70 anos. As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas.
O serviço de hemoterapia do HU, o Hospital Universitário da UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina, está precisando de doação de sangue dos tipos O negativo e B positivo. Para cooperar, potenciais doadores devem estar bem de saúde, ter entre 18 e 65 anos de idade e pesar mais de 50 quilos. No dia da doação é preciso levar documento com foto e não estar em jejum, evitar apenas alimentos gordurosos. Olha só, um menino de 12 anos, um garoto, né? Campeão brasileiro de xadrez. Eduardo começou com 6 anos e hoje mora em Fraiburgo. Para competir no Mundial de Poços de Caldas, a família está buscando aí ajuda financeira. É assim concentrado que Eduardo Perosa, de 12 anos, passa boa parte do dia. Entre uma jogada e outra, ele aprimora os conhecimentos nas aulas de xadrez. Eleito campeão brasileiro de xadrez, o menino tem a missão de representar Fraiburgo no Mundial Sub-12 em Minas Gerais. É uma conquista muito importante para nós, né? Visto que é apenas o segundo campeão brasileiro que Fraiburgo tem. Hoje o xadrez ele é uma ferramenta pedagógica importantíssima aí no currículo das escolas, ajudando na concentração, atenção, tomada de decisões, na autoestima da criança. Dentre as atividades da escola, Eduardo treina todos os dias e sabe que para se manter no pódio é preciso dedicação. Eduardo, então quantas horas por dia é preciso treinar? Eu treino 2 horas por dia em casa, mais ou menos assim, mais os treinos que eu treino aqui na fundação. E o que é preciso para ser um bom jogador de xadrez? É preciso se esforçar, dedicar, vir nos treinos e estar sempre aprendendo coisas novas para não se surpreender na hora do campeonato. Ele já participou de vários campeonatos municipais, estaduais e em abril se consagrou campeão brasileiro. Para dar continuidade ao sonho do menino, a família precisa de ajuda para custear as despesas do acompanhante. Serão 10 dias de jogos. Uma conta online foi criada para receber ajuda. Boa sorte para o Eduardo, né? A gente está na torcida aí pelo nosso catarinense, jovem catarinense. E você vai ver a seguir os detalhes da Expo Super, que acontece em Joinville e movimenta a economia da cidade. Agora são 7 horas e 12 minutos. Fique com a gente que o Band Cidade volta já já. Daqui a pouco tem o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha, um dos maiores eventos do setor supermercadista, a mais importante do Brasil, a Expo Sul, está acontecendo, a Expo Super, Feira de Produtos e Serviços, está acontecendo em Joinville, no norte catarinense. A nossa equipe acompanhou. Mais de 35 mil pessoas passaram pela Expo Super esse ano. Já é a 30ª edição do maior evento de supermercadistas de Santa Catarina, que mostra marcas catarinenses e de fora do estado se organizando para tornar o setor ainda mais forte. Está muito orgulhoso de estar participando e com certeza vai ser uma excelente feira. Ontem o dia foi muito bom, hoje também está bastante movimentado. Todos os clientes aí procurando por oportunidades e também novidades, né, para surpreender o consumidor. A feira surpreendentemente está melhor que o ano passado. Hoje se fala muito em crise, muito no aspecto político, no aspecto econômico, mas a feira surpreendeu positivamente, o que quer dizer que os clientes, numa linha geral, estão buscando alternativas para passar por essa crise. Atendemos 50% do mercado do nosso faturamento é no mercado interno e 50% no mercado externo. Mas o que nós mais primamos desde o início, que já veio de berço, é trabalho e honestidade. A gente só cresce e fixa em cima de trabalho e honestidade. Por isso nós não temos receio nenhum de apresentar os nossos produtos. Foram mais de 230 empresas expositoras apresentando novidades da indústria e dos fornecedores. Tinha gente falando de tecnologia para os supermercados e o futuro das compras, com cada vez mais poder para o consumidor. A recicladora de dinheiro, ou seja, a operadora vai estar voltada 100% ao atendimento do cliente
e a máquina o cliente vai fazer o pagamento na máquina, a máquina vai fazer esse tratamento do troco, vai devolver para o cliente, e ela não precisa mais se preocupar com troco, com quebra de caixa. Isso é muito bom para o varejo, para a operadora e para o cliente. E além dos 200 expositores, a Expo Super desse ano mantém uma tradição que começou em 2009. 30 pequenos produtores familiares têm a oportunidade de mostrar seu trabalho por aqui. São feitos muitos contatos e negócios também. Porque aqui a gente consegue conversar com os mercadistas e apresentar o nosso produto, né? E eles também mostram o interesse que tem pelo produto, né? Andando pela Expo Super dá para entender por que o setor supermercadista catarinense é um dos mais fortes do país. Os empresários que investem aqui estão na contramão da crise. No momento de crise é a hora de investir, é a hora de acelerar. Quando todo mundo para, você tem que acelerar. E é aí que os negócios vão acontecer. Bonito ver os empresários otimistas, os empresários investindo, acreditando. É isso que está faltando, né, nesse momento de crise, né? Que os empresários sérios do nosso estado invistam, continuem acreditando, apostando na mão de obra, no trabalhador, né, gerando emprego e movimentando a nossa economia. Se não são esses empresários, nós realmente estaríamos numa situação bastante difícil. Olha, um leão marinho que apareceu nas areias da praia de Laranjeiras, em Balneário Camboriú, no litoral norte catarinense, na manhã de segunda-feira, está preocupando pesquisadores, pois ele pode estar doente. Além disso, muitos moradores têm tentado se aproximar do animal, o que é perigoso. A Guarda Municipal tem ficado na praia, né, para evitar que as pessoas se aproximem. Os veterinários da universidade deram um antibiótico e trataram o bicho, né? A organização R3 Animal, com apoio da Polícia Ambiental de Florianópolis, também esteve na praia para tentar recolher o animal para levar ao centro de recuperação. Mas não deu certo por causa do tamanho dele. O transporte também poderia estressar o animal, que pesa mais de 250 quilos. Está dando trabalho esse leão marinho, né? Mas tomara que ele fique bem. O Band Cidade desta quinta-feira termina aqui. Você acompanha agora o Jornal da Band. Obrigado pela sua companhia mais uma vez e até amanhã.